Você tem o costume de aceitar carona de pessoas que você não conhece? Conheçam Amy. Ela nasceu no dia 12 de março de 1976. Ela era uma mulher de 25 anos que vivia no Maine, Estados Unidos. Amy foi descrita como uma mulher extrovertida e bastante agitada também. Ela era próxima de sua família, sua mãe era praticamente sua melhor amiga. Amy contava tudo a ela, ouvia seus conselhos, mas sempre acabava seguindo seu coração e tinha certeza de suas escolhas. Durante 3 anos, ela namorou com um jovem que conheceu no colegial. Depois desses 3 anos, eles terminaram. Ela ficou feliz de ter liberdade, estava feliz de estar solteira e estava aproveitando muito esse momento de sua vida. Quando terminou o ensino médio, Amy não estava ansiosa para entrar na faculdade. Amy conseguiu um emprego como auxiliar administrativa, se deu muito bem nessa empresa, comprou uma casa e estava feliz com sua nova vida. Em setembro de 2001, ela decidiu viajar para a Flórida para poder visitar um amigo que morava lá. Assim que chegou ali, ela conheceu um jovem chamado Eric através desse amigo. Parece que Eric era vizinho dele e assim eles acabaram se aproximando. Durante o tempo que estava na Flórida, Amy e Eric saíram juntos. Ela gostou muito da presença dele, porém sempre deixou muito claro que não queria se envolver de uma forma romântica, que eles eram somente amigos, porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento que durou 3 anos e não queria entrar em um outro. Após o tempo que ficou na Flórida, Amy voltou para o Maine. Assim que chegou à sua cidade, ela continuou tendo contato com Eric por mensagens de texto. Em certo momento, ele enviou um buquê de flores para a casa dela. Ela se sentiu lisonjeada e então agradeceu. Depois de algumas semanas, Eric disse para Amy que queria muito visitá-la em sua cidade natal. Inicialmente, ela não se sentiu à vontade com isso, porque eles não se conheciam há muito tempo. Porém, após um tempo, ela confirmou que ele poderia ir para sua cidade e aceitou que ele ficasse em sua casa por alguns dias. No dia 20 de outubro de 2001, Eric chegou na cidade de Amy. Assim que chegou, eles se encontraram, passearam em vários pontos turísticos, visitaram museus, enfim, se divertiram muito e à noite decidiram ir para um bar. Enquanto estava a caminho desse bar, Amy ligou para a mãe, a convidou para ir tomar alguns drinks com eles, porém como a mãe já estava com roupa de dormir e não estava tão animada para sair, ela negou esse convite e disse para a filha que a amava, mas que não iria sair aquela noite. Elas então desligaram e depois disso, a mãe de Amy não teve mais nenhuma notícia da filha. 2 dias depois, no dia 22 de outubro de 2001, a família de Amy começou a achar estranho porque não conseguiram ter contato com ela. No dia 22 era uma segunda-feira, então eles telefonaram para o emprego da filha, falaram com o chefe dela que disse que ela não apareceu e por isso eles realmente começaram a se preocupar. Com isso, o pai de Amy foi até a casa da filha. Ao chegar ali, ele encontrou o carro dela, estava sobre o carro o casaco de Amy e sobre um dos pneus estava as chaves da casa. Ele então foi até a porta de entrada, encontrou um bilhete na porta onde havia muitos xingamentos, parece que a pessoa estava irritada com Amy e ali essa pessoa fazia algumas perguntas. Onde você esteve? O que você estava pensando? Por que você fez isso? Ao ler esse bilhete, o pai se preocupou ainda mais, ligou para a polícia, informou o que estava acontecendo e, por isso, eles foram imediatamente até a casa da jovem. Assim que os investigadores chegaram ao local, eles entraram na casa, encontraram a bolsa e o celular de Amy sobre a mesa, perceberam que a casa estava arrumada, tudo estava em seu devido lugar e não parecia que nada tinha sido roubado. Além disso, na porta não tinha sinais de entrada forçada. Como falei para vocês,
Não tinha nada que indicasse que alguém estranho entrou e por isso eles começaram a trabalhar com a teoria que Amy simplesmente quis sair de casa ou quis ir viajar e não contou para ninguém porque queria ficar sozinha. Os policiais ainda falaram com os pais de Amy que eles deveriam esperar mais 24 horas porque ela era adulta, poderia aparecer, e então eles ficaram frustrados porque a polícia não começou as buscas imediatamente. Como a família de Amy tinha um amigo que trabalhava na polícia, eles foram até esse homem, contaram o que estava acontecendo, falaram também sobre Eric, que foi a última pessoa que eles sabiam que esteve com Amy, e por isso aquele homem juntou alguns policiais e começou as buscas por ela. Ele então foi falar com alguns vizinhos. Esses vizinhos contaram que ouviram uma discussão na casa de Amy. Parece que ela discutiu com Eric no dia que ele chegou. Os policiais começaram a imaginar que Eric chegou na casa dela, pensou que eles teriam algum tipo de envolvimento, e quando Amy negou, eles começaram a discutir. Com isso, os policiais começaram a procurar por Eric. Eles descobriram que, ao chegar no Maine, ele alugou um carro e, por isso, o encontraram em um bar. Ao interrogar Eric, ele disse que esteve sim com Amy no dia 20, falou que ficou com ela até a madrugada do dia 21, porém que depois ele simplesmente a perdeu de vista. Eric contou que assim que chegaram ao bar, eles começaram a jogar sinuca. Ele disse que durante o tempo que estavam jogando, 2 homens apareceram, fizeram amizade com Amy e então ela ficou jogando com esses homens. Algum tempo depois, ele e Amy decidiram ir a uma boate. Eles então ficaram bebendo, conversando, e então ela quis ir dançar. Ele disse que em certo momento, aqueles homens que estavam no bar jogando sinuca também apareceram na boate, ficaram dançando com Amy, e que um desses homens estava mais próximo dela. Ele disse que por volta de 1h30 da manhã se levantou para ir ao banheiro, falou que a boate estava quase fechando, e quando voltou, não encontrou Amy em local algum. Ele então andou pela boate, decidiu ir até o estacionamento para ver se ela estava esperando por ele próximo ao carro. Ao chegar em seu carro, no carro alugado, ele não a encontrou, viu que a bolsa e o celular dela ainda estavam dentro de seu carro e por isso imaginou que talvez ela aceitou uma carona daqueles homens e foi para casa. Ele então entrou no carro, foi para a casa de Amy. Segundo ele, assim que chegou, viu que ela não estava em casa, ficou sem graça de entrar e dormir sem ela estar lá e por isso dormiu dentro do carro. Na manhã seguinte, Eric informou que entrou na casa para tomar um banho, colocou a bolsa e o celular de Amy sobre a mesa, escreveu o bilhete, colou na porta e depois foi embora. Ao ouvir toda essa história, os policiais começaram a desconfiar muito de Eric. Para tentar provar seu álibi, eles foram até um posto de gasolina, porque durante a versão de Eric, ele disse que ao sair da boate, passou em um posto, comprou refrigerante, biscoitos e depois foi embora. Ao chegar nesse posto de gasolina, os investigadores olharam as câmeras de vigilância, realmente perceberam que Eric foi até lá, comprou algumas coisas e que ele estava no carro sozinho. Eles também foram até um pedágio, porque Eric disse que assim que saiu do posto, ele passou por um pedágio, percebeu que não tinha dinheiro, então conversou com a atendente, explicou sua situação, falou que não morava ali, que morava na Flórida, e então, com pena dele, a atendente o deixou passar. Quando os policiais encontraram essa atendente, ela confirmou a história de Eric, disse que realmente o deixou passar e que ele estava sozinho no carro. Como os policiais conseguiram provar o álibi de Eric e não tinham evidências suficientes e concretas contra ele, permitiram que ele fosse embora, porém antes disso pediram seu DNA. Eric forneceu o DNA sem grandes problemas e depois disso ele foi liberado da delegacia. Enquanto a polícia estava investigando, a família e os amigos de Amy também não ficaram parados. Eles colocaram cartazes por toda a cidade, receberam dezenas de ligações, e uma dessas ligações foi de uma testemunha importante que disse que viu Amy na madrugada de 21 de outubro. Eles então disseram que esse homem deveria procurar a polícia. Ele aceitou, falou com os investigadores e então foi interrogado.
O nome desse homem era Jeffrey, ele tinha entre 21 e 22 anos, tinha histórico criminal por roubo de carros e parece que até já tinha ficado preso por um tempo. Assim que começou a falar com a polícia, ele disse que na madrugada de 21 de outubro conheceu Amy em um bar jogando sinuca, que ela ficou conversando com ele e com alguns amigos dele e que depois ela foi embora. Ele falou que alguns minutos depois se encontrou com Amy novamente na boate, dançou com ela, falou que eles se divertiram e que em certo momento, quando a boate estava quase fechando, ela não conseguiu encontrar o homem que estava com ela. Ele disse que convidou Amy para ir até sua casa, beber com seus amigos e participar de uma festa. Ela aceitou, eles então foram para a casa dele. Ao chegar ali, parece que Amy não se sentiu tão à vontade de estar sozinha com aqueles homens, então pediu para ele levá-la de volta à boate para poder procurar o homem que estava com ela durante todo aquele dia. E então Jeffrey disse que aceitou, levou Amy para a boate e depois foi embora. Ele falou que isso demorou mais ou menos 15 minutos, que quando chegou em casa continuou bebendo com seus amigos e que depois foi dormir. Com isso, os policiais pediram para vasculhar o carro de Jeffrey. Ele se negou, disse que não deixaria, e então por isso eles conseguiram um mandado e foram novamente até ele. Assim que foram até Jeffrey verificar esse carro, eles perceberam que o carro estava muito limpo, que tinha passado por uma limpeza tanto por dentro quanto por fora, e que por isso, se tivesse alguma evidência ali, eles não conseguiriam mais encontrar. Eles então decidiram falar com os tais amigos de Jeffrey que viviam com ele. Ao falar com esses homens, eles confirmaram o álibi do amigo, disseram que sim, encontraram Amy na boate, que depois disso foram para casa e que depois Jeffrey a levou embora e voltou 15 minutos depois. Como os policiais não tinham evidências concretas contra ele, mais uma vez ficaram sem ter o que fazer, continuaram investigando para tentar saber o que tinha acontecido com ela, onde Amy estava, e então Jeffrey também, assim como Eric, foi liberado, mas ainda ficou no radar da polícia. A partir daí, semanas se passaram, os investigadores já estavam sem pistas para seguir, até que a Polícia Florestal do Maine foi até eles, ofereceu ajuda e disseram que, através de toda a experiência que eles tinham, iriam ajudar a vasculhar uma floresta local que existia naquela cidade. Eles então, no dia 8 de dezembro de 2001, fizeram um mutirão com dezenas de policiais e cães farejadores para vasculhar cada centímetro daquela floresta. Eles passaram horas ali, até que em certo momento um dos policiais encontrou um solo remexido e, infelizmente, ali ele encontrou Amy sem vida. Após isso, ela foi levada para análise, onde os profissionais constataram que Amy perdeu a vida devido a um tiro. Disseram que, antes de falecer, ela recebeu golpes através de força física e que também houve uma tentativa de abuso que não foi concluída. Quando os policiais descobriram a localização de Amy, eles começaram a desconfiar muito de Jeffrey novamente. Isso aconteceu porque o local onde Amy foi encontrada ficava apenas a alguns metros da casa da mãe dele e por isso eles consideraram aquilo muito suspeito. Os policiais então tentaram quebrar aquele álibi de Jeffrey, começaram a pesquisar o que ele fez no dia 20, o que ele também fez na madrugada de 21 de outubro e acabaram descobrindo que por volta de 3h10 da manhã ele foi parado por um policial por conduta inadequada no trânsito. A partir daí, eles perceberam que o álibi de Jeffrey era totalmente mentiroso, até porque ele disse que saiu com Amy de sua casa às 2 da manhã e que voltou para casa às 2h15, ou seja, 3h10 da manhã não era para ele estar na rua. Com isso, os policiais foram até Jeffrey novamente, ficaram sabendo que ele estava morando no Alabama, não estava mais vivendo no Maine, e então por isso eles decidiram falar com os homens que moravam com ele. Aqueles homens foram interrogados novamente. Dessa vez eles disseram que não tinham certeza se Jeffrey realmente voltou às 2h15 da manhã. Falaram que eles ficaram bebendo demais, que não se lembravam direito do que aconteceu e pode ser que ele realmente
não chegou em casa no horário que eles contaram anteriormente. Os policiais também falaram com uma namorada de Jeffrey. Ela chegou a dizer que falou com ele por telefone, que Jeffrey lhe contou que foi seus amigos que tiraram a vida de Amy. E então, quando os policiais fizeram uma breve investigação para ver se esses homens estavam envolvidos nesse caso, eles descobriram que Jeffrey só estava tentando colocar a culpa em outra pessoa. Eles ainda não conseguiram ir até Jeffrey porque até então eles só tinham evidências circunstanciais, não tinham nenhuma evidência concreta contra ele, e por isso, enquanto as investigações ainda estavam em andamento, ainda em dezembro de 2001, eles receberam a ligação de uma mulher que contou que era amiga da mãe de Jeffrey. Essa mulher disse que durante uma conversa que teve com a mãe dele, ela lhe contou que no dia 9 de dezembro falou com o filho no telefone e que ele confessou que tinha tirado a vida de Amy. Ela também disse que foi através de um tiro, falou o local onde foi esse tiro, e por isso os policiais tiveram certeza que Jeffrey era o homem que eles estavam procurando, porque até então eles não tinham divulgado aquela informação e ninguém sabia a forma que Amy realmente tinha morrido. Conforme falei para vocês, Jeffrey fugiu para o Alabama semanas antes, mas não ficou muito tempo escondido. O que acontece é que enquanto estava em uma lanchonete, ele cismou que um homem estava olhando fixamente para ele, puxou briga na frente de muitas pessoas, mostrou que estava armado e depois foi embora. Devido a esse acontecimento, esse homem foi até a polícia, deu queixa contra ele. Os policiais então o procuraram, encontraram Jeffrey em um apartamento, mas não conseguiram levá-lo tão rápido. Eles ficaram ali por 6 horas conversando com Jeffrey, porque ele ficou dizendo que iria tentar algo contra ele. Os policiais conversaram muito, até que finalmente conseguiram convencer Jeffrey a se render. Depois disso, ele foi levado para a delegacia, ficou preso, e então os policiais do Maine ficaram sabendo que ele estava sob custódia da polícia e então viajaram até lá. Assim que interrogaram Jeffrey novamente, ele continuou contando a mesma versão, disse que só levou Amy para a boate de volta e que depois voltou para casa. Quando os policiais o confrontaram com as evidências que tinham de que ele foi parado por um policial às 3h10 da manhã e pela ligação da amiga de sua mãe que disse que ele confessou, ele decidiu ficar em silêncio, falou que precisava de um advogado e então foi preso. Ele então ficou aguardando por seu julgamento, que aconteceu em 2003. Durante essa audiência, a mãe de Jeffrey foi praticamente obrigada a testemunhar. Ali ela disse que seu filho era um homem bom, um homem carinhoso e que não era um monstro. Ainda em seu depoimento, ela disse que não se lembrava da conversa que teve ao telefone com o filho, disse que na época da ligação estava tomando remédios prescritos, que sua sanidade mental não estava 100% e por isso não se lembrava dessa conversa. Ao ouvir isso, os promotores não acreditaram nessa amnésia, mostraram no julgamento um áudio do depoimento que a mãe de Jeffrey deu anteriormente. Nesse áudio, ela dizia que sim, o filho ligou para ela um dia depois que Amy foi encontrada e que nessa ligação contou que tirou a vida da jovem e que também a deixou na floresta. Como a mãe de Jeffrey já tinha contado tudo isso anteriormente sob juramento, a juíza não aceitou a falta de memória que ela alegou e então aceitou a gravação como prova. Durante esse julgamento, a mãe de Amy também foi ouvida e disse: "Não se atreva a dizer que sente muito por mim, porque eu não acredito que você entenda o significado dessa palavra." Ela ainda abraçou uma fotografia da filha e continuou dizendo: "Essa é minha filha. E agora é só assim que consigo segurar minha filha." Em nenhum momento durante o julgamento Jeffrey se mostrou arrependido, ele realmente não mostrou nenhum tipo de emoção e, de acordo com a irmã de Amy, ele teve a capacidade de piscar para ela e dar em cima dela, mesmo que de longe. Ainda no tribunal, os promotores disseram que após toda a investigação eles chegaram a uma teoria.
Os promotores relataram que por volta de 10 da noite de 20 de outubro, Amy e Eric realmente foram até o bar. Ali ela conheceu Jeffrey e seus amigos, ficou jogando com ele e depois ela e Eric foram até a boate. Ao chegar ali, Amy queria dançar, aparentemente Eric não queria e por isso ela foi dançar sozinha. Enquanto estava nessa boate, ela se reencontrou com Jeffrey e seus amigos, ficou dançando com eles e depois se perdeu de Eric. De alguma forma que até hoje não se sabe como, Jeffrey convenceu Amy a ir até sua casa. Eu digo que não se sabe como porque Jeffrey nunca confessou à polícia o passo a passo de como tudo aconteceu e por isso eles não sabem por que Amy foi até a casa dele. Parece que ao chegar ali, ela se sentiu incomodada por estar sozinha com aqueles homens, pediu a Jeffrey que a levasse de volta para a boate ou talvez até para sua casa e então ele aceitou. Assim que entraram no carro, Jeffrey, ao invés de dirigir ao local que Amy pediu, foi até a floresta. Quando chegou ali, ele provavelmente tentou ter algo mais íntimo com ela. Amy negou, não quis, os dois então começaram a discutir, uma luta se iniciou e então após isso, ele com raiva teria tirado a vida dela. Os promotores chegaram a essa conclusão porque, durante a investigação, ao falar com algumas mulheres que já tinham saído com Jeffrey, muitas delas disseram que tiveram relações íntimas com ele, mas que não foi consensual. Nenhuma delas tinha ido até a polícia porque se sentiam culpadas ou envergonhadas, e algumas até disseram que, de alguma forma, ele pode ter dado droga a elas. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Jeffrey foi sim considerado culpado e recebeu 60 anos de prisão. Ele chegou a recorrer sua sentença, mas seu apelo foi negado e até hoje está preso. Posteriormente, a família de Amy criou uma fundação com o nome dela. Essa fundação tem o intuito de ajudar mulheres a se defender através de treinamentos de defesa pessoal e lutas. Em uma entrevista, a mãe de Amy disse que as mulheres que se amam e que amam suas famílias devem aprender a se proteger para que o que aconteceu com sua filha não aconteça com outras mulheres. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça e não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e compartilhe o conteúdo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui. Eu acho super relevante esse conselho da mãe de Amy. Eu acho que nós mulheres temos sim que aprender a se defender, seja fazendo uma luta ou qualquer coisa que seja. A gente precisa aprender a se defender porque, infelizmente, nós vivemos em um mundo que isso é necessário. Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, a quem tá aqui sempre comigo. Saiba que eu amo muito vocês, eu sou grata demais a cada um que se faz presente aqui no canal. Tá, gente? Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.